Começa mais um Pod Sport. Apresentação: Marcelo Trinca. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um Pod.Sport. Hoje uma convidada mais que especial para mim. Uma convidada que fez parte da minha vida como técnico, como professor de judô e hoje veio aqui nos prestigiar. Mas eu vou dar uma lida aqui no que ela mandou para mim que é interessante para vocês que estão desse lado aí dar uma olhada. Escutar, né? Nascida em 13/6/1981 na cidade de Suzano, ingressei no judô aos 6 anos de idade. Aos 16 fui chamada para fazer parte da equipe para representar a cidade de Suzano nos Jogos Regionais e Jogos Abertos. A partir daí veio a escolha de me tornar um atleta de alto rendimento. Pelas mãos do técnico eu que vos falo, lhes, Marcelo Trinca. Trabalhamos juntos, subi ao pódio dos Jogos Regionais em todas as edições que participei de 1999 a 2003. Tive grandes oportunidades de participar e me classificar em campeonatos paulista, brasileiro. Lutei 5 anos por Santa Catarina. Mais tarde, já na categoria Master, me consagrei campeã pan-americana, sul-americana e do Open. Open pan-americano. É isso aí, gente. Esse é um pouquinho da Maria Bethânia, como eu chamo, que a gente já se conhece há um tempinho, a Beta. Beta, primeiro quero te agradecer por você vir aqui, aceitar meu convite, depois de uns 15 convites que eu fiz para você. No último, inclusive, gente, achei que ela estava brigada comigo, que eu mandei, ela não me respondeu, não. Não. No último, inclusive, teve que cancelar, você tinha um compromisso. Não, o último foi agora. Então, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado. Hoje nós vamos falar daquilo que a gente gosta, que é do judô, né? E fica à vontade, Beta. Fala aí como é que tá a sua vida, o que você está fazendo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom vir falar do que a gente gosta, do que a gente trabalha e principalmente do judô, né? Que hoje a gente trabalha muito com criança, a gente desenvolve dentro da educação, dentro do esporte, a gente consegue desenvolver a criança, o caráter da criança, a disciplina da criança. Então, eu que agradeço o convite. E tô bem, eu trabalhando com judô agora, né? Só com judô. Não consigo parar de lutar, quero parar. O corpo pede para parar, mas a gente não para. E vamos ver, hoje, a gente vai falar disso ainda, mas esse ano já veio alguma medalhinha aí. Eu vi ali, nós vamos chegar nela. A gente vai chegar nas medalhas, treinando, trabalhando muito. O foco é, como eu falei, principalmente projeto, criança e com judô. Tá tranquilo. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de caráter, o judô a gente tem muito disso, né? Eu lembro da sua mãe indo visitar lá o judô, falando que você não ia fazer mais judô porque acho que você tinha ido mal na escola e eu acho que não sei se foi eu, se foi meu pai, não me lembro se foi eu que fui falar para ela, não, pô, deixa ela vir, ela tem potencial para isso e tal. E eu tava tinha voltado de Bastos, né? Com aquela vontade de fazer alguma coisa. Foi quando tudo começou. Você, Juninho, Evelyn, Jorge, o Renato, né? E outras pessoas ali que nós sentamos um dia no tatame e eu falei para vocês querem ser mais um ou querem fazer a diferença, né? E até naquele momento ninguém entendia nada. Fazer a diferença como? Não, vocês querem se tornar atleta de verdade ou vocês querem ser mais um? Não, nós queremos ser atleta de verdade. E foi onde tudo começou. Foi. Né? Eu fiz essas crianças sofrer, viu, gente? Essa aqui a Bethânia, para quem tá nos escutando aí, já saiu várias vezes do tatame vomitando. E eu achava bonito isso, porque o esforço do atleta, eu acho que treinamento igual o nosso, nós não vamos achar nunca mais. É muito difícil, até acho, mas muito difícil. O Marcelo, você fala que acha bonito. E eu, primeiro que eu uso essa frase, essa pergunta eu uso muito. Porque eu trabalho num projeto com as crianças e tenho também os atletas que a gente leva para as competições. E eu, por muitas vezes, faço essa pergunta para eles e conto essa história para eles. E hoje, por muitas vezes, tem um treino um pouco mais forte quando eles choram. Porque o choro vem do cansaço, né? Vem de você se esforçar. Eu olho e eu penso a mesma coisa. Eu penso comigo, chora mesmo, é pra chorar. É sinal que tá dando certo, tá ficando bom. Nós trabalhamos junto acho que de 99,
finalzinho de 98 para 99 até 2003, que aí, infelizmente teve uma mudança política. Isso. E eu não fiz mais parte do projeto deles, acabei saindo, e aí vocês já sabiam realmente o que era o judô na vida de vocês, não precisava mais estar ali, vocês já sabiam que para chegar onde queria chegar, tinha que treinar. Só que daí, não é que nós perdemos o contato. Eu acompanhava vocês muito pouco, porque eu acabei ficando um pouco decepcionado com o judô, mas isso faz parte da vida, né? Essa transição de não ser mais técnico. Eu tive a transição de não ser mais atleta e depois a transição de não ser mais técnico. E, graças a Deus, um técnico vitorioso com vocês. Isso é fato. Isso é fato. E até você chegar nesse projeto, o que aconteceu na sua vida? Então, eu também fiquei... Como mudou a política, mudou tudo, mudou a equipe também, né? Então, eu tive ali o desprazer, né, de ter sido dispensada na época. E lutei os últimos jogos em 2004 e fui trabalhar. Meu pai já tinha uma empresa, fui trabalhar com meu pai, uma empresa de família, trabalhei com meu pai até então. E aí eu fui retornar para o judô em 2022. Recente, então. Recente, que eu retornei para o judô mesmo, de treinar judô. A gente sempre respira o judô, né? Claro, de alguma forma. Mas voltar a praticar o judô foi em 2022. Então foi um período bem longo, né? Só que o judô, ele entrou na minha vida, e acho que assim como entrou na sua, tão forte e me trouxe coisas tão boas, experiências de vida também, não só flores, né? Teve também seus ônus e bônus, mas que a gente não consegue desvencilhar, né? Não. E aí eu voltei em 2022. E aí tudo começa com brincadeira, né? Vai ter o Pan-Americano, já era Master, né? Mais velha, vai ter o Pan-Americano. Eu falei, não sei se eu vou. E aí eu fui. Depois que eu fui, a gente reencontra, né, as pessoas. Então, aí acende a chama. Aí acende, não tem jeito. Aí veio a oportunidade de voltar a trabalhar com judô. Queria até agradecer o Sensei Cláudio Leitão, né, o Claudinho. Sim. Ele que me fez a proposta de trabalhar de novo com judô. E aí que eu fui lá para Itaquá trabalhar com ele. E hoje a gente trabalha com judô. Inclusive, fica à vontade para falar do projeto de Itaquá, não tem problema não. Em Itaquá a gente tem uma oportunidade de trabalhar com o esporte muito grande. Porque em Itaquá eles conseguiram unir a educação com o esporte. Então hoje, além de eu trabalhar na academia de alto rendimento, que a gente forma as crianças desde os 3 anos de idade, para levar para Paulista, Brasileiro, hoje a gente tem o aspirante, né, que é uma divisão assim, sai mesmo os grandes atletas. Aí eu trabalho na Secretaria de Educação em Itaquaquecetuba. Que legal. Lá, a maioria das escolas são integrais ou semi-integral, né? Uma escola pública? Escola pública, municipal. Que legal. A escola municipal, a maioria. Então, nós temos o ProEduc, do ProEduc tem a Recri também, que é um projeto que a gente leva para dentro da escola. Então, o projeto ele vem com o quê? Como a criança fica em tempo integral na escola, ela tem que ter uma qualidade no tempo dela. Então, a criança não vai para a escola e fica sem fazer nada, ou só sentada escrevendo. Então, junto com a Recri, na Recri a gente leva o judô, círculo de leitura, clube de matemática, teatro, música, socioemocional, jogos de invasão, né, que é o meu eixo, que é o esporte, futsal, basquete, xadrez, jogos de tabuleiro. Então tem uma infinidade aí de modalidades dentro do nosso eixo esporte para levar para a criançada. E eles levaram o judô. Legal. Então hoje a gente ensina judô dentro da escola municipal. As crianças hoje na escola municipal em Itaquá fazem judô. Desculpa te cortar. Eu acompanho o judô hoje muito mais pela televisão do que pessoalmente de competições. E eu vejo que o judô hoje, já na época que nós estávamos juntos lá, o judô já tinha se tornado um esporte de muita força, né? Muita troca de mas bastante troca de pegada e tal. E o judô ficou... Eu acho que ficou... Não tem mais golpe, né? Eu acho que o judô tá muito truncado, assim. E qualquer viradinha, né? Não tem mais o Kokai e o Yuko, né? É só Vazari e Ippon, né? O Yuko voltou. Yuko voltou? Voltou esse ano, né? Ah, tá. Mas nos campeonatos internacionais também? Todos, voltaram. Voltar, né? Voltou, E eu vejo muito esses Grand Slam, né? Que é feito em Abu Dhabi, que é feito lá para esses lugares lá. E eu vejo que o Ippon
virou um negócio que é o seguinte, às vezes o cara cai meio de lado, mas encostou o pet das costas e pum. Eu fico me questionando, Beta, você que está hoje, está envolvida e está com o judô na acepção da palavra, como diria meu pai, como que você enxerga isso hoje? Eu acho que o judô, ele perdeu muito daquilo que a gente tinha como o golpe perfeito. A gente treinava muito para o golpe perfeito. O judô hoje, para muitas categorias e atletas, é mais eficiência. Eles são eficientes. Certo. Entende? Então, para eles, assim, o ippon já não vem... É importante, claro, para todo judoca, só que eles vêm com a pontuação. Hoje voltou o Yuko, esse ano voltou o Yuko. Então, o que a gente fala muito também para os atletas voltou o Yuko, só que você não pode sentar ali em cima dele. Não pode ficar confortável dentro da luta com o Yuko, por causa desse motivo. Porque o judô, para muitos atletas, virou não uma acomodação, mas se eu jogar de vazare, eu consigo segurar a luta aqui no vazare, faço um volume de luta e ganho a luta. Tanto é que esse ano também, se você ficar só batendo ashi, sabe, aquela coisinha pouca no volume de luta, também para-se a luta e você é punido. Mas as punições continuam só no Shido? Só no Shido. Por quê? Porque eles querem trazer o judô de volta, aquele judô competitivo, o judô do ippon. Eles querem forçar o atleta a chegar no golpe perfeito. Entendi. Porque ficou tão eficiente que virou quase uma acomodação para os atletas. Então, ele joga de vazare, até o ano passado, e tentava manter no vazare. Joga de Yuko, tenta manter no Yuko. Então a gente lembra sempre que o vazare ganha do Yuko. Né? Você pode ter 10 Yuko, continua a mesma coisa a regra. Jogou de vazare já. Jogou de vazare e acabou, assim como o ippon pro vazare. Então a gente sempre frisa isso para eles. E aí eu acho que é muito também do seu técnico. Eu peço muito e fico muito no pé deles para que eles busquem o golpe, para que busquem a perfeição, para que façam o Chikome, né? E o Cláudio é a mesma coisa. A Sensei Maria Júlia, que nós todos trabalhamos juntos, é a mesma coisa. A gente frisa muito, né? Mas a maioria deles sempre procura ficar ali no judô eficiente. Ainda eles têm essa mania. Perdeu muita coisa do judô que nós fizemos, que nós treinamos, né? Mas eles ainda estão tentando trazer. Eu acho que eu ainda continuo sendo aquele professor, aquele sensei meio tradicionalista, de que eu acho que isso não perdeu, né? De fazer bastante outcome, não perdeu. Entrada de golpe e tal. Mas eu ainda continuo sendo aquele técnico, aquele sensei, aquele cara que olha a luta ali pela TV ali e fala assim, eles podiam dar um pouco mais, levantar mais o corpo, lutar mais ereto, né? Ter uma pegada de definição. Mas eu vejo também que os outros atletas também estão muito preparados. Sim, entendeu? Então hoje o judô é feito o judô, mas eu tenho quase que certeza que há uma preocupação muito maior com a parte física hoje, de estar bem de fôlego mesmo, aguentar lá. Por exemplo, eu vi Golden Score de passar o tempo normal da luta e a pessoa tá fazendo Golden Score e ganhar o Golden Score no limite ali. Tem Golden Score de 20 minutos, 15 minutos. Então, isso também teria que dar uma mudada, né? Tem Golden Score de 20 minutos. Leva o atleta assim o esgotamento. E isso, muitas vezes, ele vai lutar depois ainda. Mas tem. Hoje, eu percebo também que não mudou muito aqui no Alto Tietê, sabe? Eu vejo sempre as mesmas pessoas, né? Sim. Militando pelo judô, né? Aqui do Alto Tietê. Vejo que hoje, se me salvo engano, o Glauber, ele é delegado regional, né? Inclusive, Glauber, quero deixar um recado para você. Eu te liguei, te mandei recado para você vir aqui, para você não só falar das suas competições pessoais. Um grande competidor também. Um grande competidor, sem sombra de dúvida, foi campeão mundial. Quero deixar para você aqui, para você vir aqui no nosso podcast, falar da delegacia central, falar da 10ª central, como que tá as academias do Alto Tietê, pra gente levar isso pra frente, beleza, meu irmão? Tô te aguardando aqui, hein? Vou te ligar de novo. Mas, Beta, agora vamos lá. Falando sobre você. O que você pensa de você como técnica? Você almeja coisas maiores, seleção brasileira, né? Sim. A gente sempre almeja, né? Principalmente com o judô. Então vem o primeiro sonho de ser atleta de alto rendimento e você sempre tem a seleção brasileira como foco. Então sim, né?
tenho pretensão. Eu sei que é um trabalho que eu comecei há pouquíssimo tempo, então tem muita coisa para ser feito ainda. Curso, né? Tem que estudar muito ainda, né, Marcelo? Porque o judô, ele vai mudando, né? E você precisa se encontrar, né? Qual é o seu trabalho inicial? Você quer trabalhar com a base, né? Porque seleção brasileira tem várias bases. Você pode pegar o sub-15, o sub-18, a principal. Então, que base você quer pegar? Isso aí tudo vai de acordo com o que você está trabalhando. Então, hoje eu quero muito, mas eu trabalho muito com a base. Então, é uma coisa que eu estou desenvolvendo. Né? Não cai do céu, você tem que estudar, você tem que correr atrás. A gente não sabe ou sabe como funciona, né? Lá dentro. Mas eu almejo sim, quero muito. Você pode ter certeza que rola uma política ali. Rola, ali não tem como. Rola uma política. Não tem como. O que eu já falei isso para você, né? Eu buscar o conhecimento, principalmente com quem tá avançando no judô, né? Os técnicos estão aí. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que ainda falta muito das pessoas procurarem saber conhecimento, né? Eu fui procurar para vocês, procurei no Floriano, na época que estava no Projeto Futuro, procurei em outros cantos e um pouco daquilo que eu pensava para mim, acabei passando para vocês e que acabou que naquela época deu muito certo. Muito certo. A gente já se conhecia, olhava os atletas na competição e falava, não, esse aqui eu ganho, esse aqui já vai ser um pouco mais duro, esse aqui eu tenho que fazer isso. Essa aquela ali vai dar... E a gente não perde isso, viu? Porque a gente, mesmo não estando no tatame, quando você tem o seu atleta, pela postura do adversário, você sabe. É ali que eu começo a trabalhar a cabecinha deles na competição. Quando a gente está descendo a fila ali, com a experiência que você me passou, que eu tenho hoje, eu olho para o atleta adversário, a gente sabe ler. Exatamente. E que na verdade eu aprendi isso uma vez numa palestra do Bernardinho, que é o seguinte: a vitória sempre vai ser do atleta, a derrota sempre vai ser do técnico. Isso é fato, eu já falava isso para vocês. Então eu acho que o importante você passar aquela confiança pro seu atleta sempre, né? Principal e deixar que ele desenvolve, né? Até porque a gente não pode subir no tatame com eles. Tem como? Não sobe? Quase. Falta pouco. Você sabe que eu acho que é legal essa disciplina que colocaram hoje no... Você viu hoje em dia? E me enche os olhos, de verdade. Eu fico lisonjeado e emocionado às vezes vendo o Chechel num Grand Slam. Eu fico também. Acho vendo o Chechelzinho, né? O Alexandre Lee e o Alexandre Katsuragi, né? Eu olho lá e falo, pô, esse aí eles passaram pelo meu pai, né? E eu acho isso muito, muito gostoso, saber que o Alexandre Lee foi um atleta, viu, gente? Vocês que estão aí, meu diretor Kleber, o Sabiá, o Passarinho, o Cris. Teve um atleta de Suzano, Alexandre Lee, que ele foi para a Olimpíada, pra vocês terem uma ideia. Ainda quero ver se eu consigo contato dele, numa folga dele, ele vir aqui conversar com a gente. Ele é do SESI, né? Do SESI. Uma equipe enorme, ele tem uma equipe enorme. Eu tava assistindo agora a classificação deles pro Pan-Americano. Você viu que legal. Só deu SESI, né? Deu SESI. SESI Pinheiro, SESI e Pinheiro tem equipe. São as duas maiores equipes hoje no Brasil. Eu acho que sim. Tem muito. É que é muito difícil quando fala maior equipe, porque... Não é muito quantidade, né? Tem outros atletas também. Tem o Paineiras ali, tem... Que, inclusive, o Chechelzinho, o Alexandre Lee, ele era do Paineiras, né? Tem o Paineiras. Se eu não me engano, no Paineiras tá o Norato, né? Que legal. E aí tem... O Norato. Boa história. Boa história, tem história aí. E tem outras equipes com grandes atletas também, né? É que depende muito do que o clube tá focado a fazer, né? Mas tem grandes atletas aí. Tem hoje o Zuzu, lembra do Zuzu? Lembro, o Zuzu tá no São Paulo, né? Técnico de São Paulo, a gente se encontra sempre. Então, atletas tem um celeiro incrível, continua a mesma coisa. A única coisa que eu vejo, que eu acho que a gente poderia retroceder, não seria um retrocesso no meu pensamento, mas essa é a palavra que eu encontrei, para nós, eu sei que o mundo inteiro quase faz esse processo de ranking. Mas eu acho que para o Brasil não funciona. Não funciona. Já não funcionava lá atrás. Eu acho que para nós é aquele processo de seletiva mesmo, porque aí o seu clube vai estar pagando para você. Eu acho que vai crescer, vai dar mais oportunidade. Que a quantidade de atletas que o Brasil tem, o celeiro que a gente tem de atletas, mas que financeiramente não consegue chegar num grande slam, não consegue começar a ranquear,
É incrível como a gente tira a oportunidade deles. Não, eu tenho certeza absoluta disso. Não funciona, eu acho, para nós. Absoluta disso, porque assim, o judô é um esporte caro, ele não é um esporte barato, porque o kimono não é barato, a competição também não é barato, eu acho que continua sendo cobrado. E se você não tiver um incentivo da cidade, eu falo sempre, o Nardinho esteve aqui comigo, conversando comigo aqui, e nós falamos sobre isso. Né? Eu acho que os grandes empresários não custa nada eles pegarem uma modalidade. Sim. Se ele pegar uma modalidade e ele botar isso em prática, colocar um dinheiro ali, vai salvar muita gente. Entendeu? Com certeza. Porque se você tem um incentivo financeiro, você consegue até fazer essas crianças chegar onde elas querem chegar. E muitos desistem porque falam, eu quero competir em alto rendimento, mas eu não consigo porque eu tenho que ranquear. Exato. Entendeu? Mas eu acredito que o brasileiro e o paulista não precisa de ranking, né? Não. É classificatório mesmo. Não é classificatório. O paulista, o brasileiro. Aqui dentro continua a nossa fase de classificação. Mas para fora, muitos atletas param ali. Se não tiver dinheiro, entendeu? Né? Se não tiver dinheiro, não vai. E sem falar que a gente fala muito, quando a gente fala em ranking ou seletivo, a gente fala em renovação, né? As coisas têm que se renovar. A seleção brasileira precisa ser renovada, que é o que vai começar a acontecer agora. Precisa renovar. Então, os que já ganharam, que já fizeram parte, e eu acho que os responsáveis por isso têm que também ficar de olho. É muito bom ter pessoas experientes, mas tem que ver se esse experiente está ganhando até quando. Ele consegue bater de frente? Quem vem? A leva nova de atletas que vem. Sangue novo, é renovação. Eu penso igual. Eu acho que no masculino deu uma melhorada boa. Sim. E um pouco no feminino. No feminino vai mudar também. Acho que vai mudar. Acho que aposentou muita gente também. Eu tenho o maior respeito por todos que passaram ali. Todos, são maravilhosos. Até porque representaram o nosso país lá fora e muito bem representado. Mas eu acho que falta um pouco mais de profissional. Apesar que o judô já é muito profissional hoje quando se fala em seleção brasileira. Eu acho que o presidente da confederação pensa muito nisso também. E hoje nós temos um dirigente dentro do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, que é o Rogério Sampaio, medalhista olímpico. Até uma emissora de TV, que eu não vou falar o nome dela, porque ela não me ajuda em nada, fez aí uma homenagem do aniversário dela e chamou todos os atletas. Eu achei isso aí, maravilhoso. Eu acho que quem fez parte do judô, Aurélio Miguel, Carmona, Douglas Vieira, Rogério Sampaio, esses caras eles têm que ser homenageados com certeza, com todos os louros. Não, eu tô falando aqui do judô, mas nós temos aí o voleibol, o basquete, né? E sem dizer o futebol, que nosso país vive, respira, transpira futebol. Mas ainda acho, e eu já tinha falado isso lá atrás, que realmente tem que renovar o esporte. E por que eu falei tudo isso? Eu tenho o maior carinho pelo Baby. Apesar de ter conversado com ele 2 vezes só em toda essa carreira dele, mas já estava na hora dele ter que parar. Na hora. Suelen, maravilhosa, linda, mas tinha que ter parado também. Dar oportunidade para essa menina que está lutando aí, que foi campeã olímpica. Entendeu? E aí tem as trocas de peso, né? Igual vai chegar a Rafaela Silva no meio médio, né? São transições complicadas. Eu falo, pessoal, meus atletas chegam perguntando, e aí, o que você acha? E eles são fã da Rafaela, assim como eu também. Só que a gente entende um pouquinho, então a gente sabe que essa transição... Tem a visão, né, do que vai acontecer. Essa transição do leve pro meio médio é uma transição complicada. Lógico que Você vê que a diferença dela... Mais força. Mais força. E o meio médio, leve, a gente é naturalmente das categorias. Ela era naturalmente leve. E ela subiu pro médio, meio médio. Então você vê que ela sente uma dificuldade já. Beta, é aquilo que eu falei lá atrás, sei lá que ano que eu falei isso. Se você vai mudar de peso, você está num peso de baixo, vai vir para o peso de cima, traz do peso de baixo a mesma movimentação para o peso de cima. É isso aí. Como eu não sou técnico e nem você mais, então deixa para os caras resolver essa pegada aí. Mas é isso. Então é mais renovação. Agora eu vou contar um segredo aqui, Kleber. Agora eu vou abrir o baú. Dá medo quando ele fala isso. Vou abrir o baú. Jogos abertos em Barretos. Meu Deus, Jogos abertos em Barretos. Chegamos no alojamento. Era pra ficar na escola. Não, judô não vai ficar na escola. Ficamos aonde? Numa casa. A casa Entra na casa, o que tem no fundo da casa? A churrasqueira. Sim. Daí fomos pra competição.
E chegamos na competição seguinte. Não, mas Ganhamos. vamos falar, tinha churrasqueira, tinha tudo, mas essa pessoa tava como? Sem comer. Sem comer. Aí não, vamos fazer churrasco hoje. Hoje não pode. Não, que a Betânia tá tirando peso, não pode tirar, não pode comer. Vamos pra competição. Vamos bem na competição. Vamos bem na competição. Betânia pesou. Pesou. Comemoração. Comemoração. Churrasco. Churrasco. Só que detalhe, tinha competição no domingo ainda. É, não podia só comer. Pode só comer. Foi ouro, não foi? Foi ouro. Foi ouro em Barretos, né? Aquela foi quando... O ano depois que teve toda a transição política aqui, né? É. Foi meu último jogos. Foi o último jogos. Meu também. Eu tinha uns jogos meus. Eu tenho um depois, mas... Não valeu de nada. Eu lutei mesmo. Eu não tava, não valeu de nada, velho. E, cara, eu lembro como se fosse hoje, porque eu fiz 5 lutas. E eu fiz final com Santos. Eu fiz 5 lutas, ganhei 5 lutas de pão. Então eu tava... Em Barretos? Em Barretos. Eu tava num... Hoje eu enxergo que eu tava num nível que era a seleção brasileira. Não tinha como fugir Porque daquilo ali, pra mim. na época, Beta, quem que te parava? Era a Roberta, né? É, mas aí eu tinha descido de peso. Então a Roberta não parava. Tava no peso de cima, no 5,7. E eu desci pro 5,2. É isso mesmo. E aí tinha a Andressa de... Só a caveirinha. De Santos. Não posso contar outros detalhes que não dá pra ir pro ar. E aí eu ganhei da Andressa. E aí veio toda a transição, né? Política tal, acabou o judô, não tinha mais judô, eu também desencantei um pouco. Quando eu bato o olho num das edições da Olimpíada, que acho que foi a Ela seguinte, tava lá. ela tava Aí lutando. você chorou, né? Eu não chorei não, mas eu me arrependi de não ter, sei lá, feito alguma coisa, ou ido pra Mogi, que aqui em Suzano tinha praticamente acabado. Sei lá, fazer alguma coisa, sabe? Procurar alguém para me ajudar financeiramente. Que o problema é aquele que a gente estava falando lá atrás agora. Sim. Financeiro. Financeiro. Entendeu? Mas aí eu lembro que ela não durou, acho que 10 segundos na luta. E aí quando eu vi ela na Olimpíada, eu falei, poxa vida, hein? Era você, né? Era pra ter sido eu. Acho que facilmente. eu não posso dizer que eu me sinto culpado por isso, mas eu tive uma parcela, porque se eu também tivesse pensado, o Suzano Judô Clube poderia ter ficado na minha mão de uma maneira muito fácil. Era só, na época, ter procurado algumas pessoas lá que eles pagariam um aluguel tranquilo e nós continuaríamos o trabalho. É que acho que não pensa. É a idade, né? A idade, tudo é idade, né? Hoje, com 52 anos, não me arrependo nem um pouco do que eu passei com vocês lá. Foram dias de lutas e dias de vitórias, foi né? maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente tem história para contar de jogos assim, e os jogos de Mogi das Cruzes, meu Deus, Bom demais. maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. A gente, na verdade, tinha uma convivência, acaba sendo... De família, De né? família, não tem jeito. Porque a gente ficava o quê? 6 horas. Treinava 6 horas por dia. Verdade, né? A gente treinava 6 horas. Você fazia a gente treinar 6 horas 6 por horas. dia. Quem não podia treinar, depois tinha que fazer. Sabe o que eu fazia, cara? Eu botava eles pra correr na rua e com o carro atrás empurrando. E era. E buzinando, né? Vamos! Fazia carregar pneu, fazia carregar nas costas, mas deu resultado. Mas deu resultado. Deu resultado. Nós fomos. Eu lembro que nós fomos para um campeonato, acho que não sei se foi paulista da Ana Paula. Não lembro. Foi naquela época que o técnico não podia entrar. Eles proibiram, teve uma época que a gente tinha que ficar na arquibancada. Quando entrava só, eles colocavam um técnico para a seleção, para o estado. Eu não sei se ela foi lutar um campeonato paulista, um campeonato. Eu sei que eu xinguei que eu tava na arquibancada, ela tava perdendo a luta, eu xinguei ele tudo quanto foi nova, ficou todo mundo olhando pra mim, assustado, né? Judô, pra vocês entenderem, é o seguinte, não pode falar palavrão. Não pode. Judô é um esporte oriental, então ele é muito tradicionalista. Então, o que acontece? Eu não tinha um filtro, né? Eu falava palavrão às vezes na beira do tatame. Muitas vezes me mandaram pra fora, né? Não, vai lá pra fora, trinca. E outra, aí, eu não sei se foi você... que aquele árbitro louco era... Como é que era o nome dele? Qual? Clóvis, não é o Clóvis. É o Clóvis, ele mesmo. O Clóvis trabalha ainda lá com o pessoal, com a arbitragem. Ele tá ainda? E foi você que tava lutando aqui em Suzano Jogos que ele deu aquele negócio? Que eu nem Você tava lutando com a menina de Mogi. Acho que foi com a Érica. Acho que é Érica o nome dela. Mas japonês. Mas você tava ganhando a luta. Não lembro. Era 5-2 já, E eu tava ganhando a luta e ele arrumou essa punição aí. Arrumou a punição, ela perdeu. Eu falei que ia pegar ele lá fora e se escondeu. Hoje em dia, a gente não pode
Por exemplo, o árbitro para a luta, o técnico não pode falar com o atleta, não pode dar. Não é quando para? Quando começa a luta não pode. Quando começa não pode. Quando para, pode, mas não é todo momento. Às vezes está acontecendo um atendimento médico, o técnico está falando, o árbitro... Você sabe que eu fico reparando na competição? Que o gesto dos técnicos não muda, né? Não muda. O judô continua a mesma coisa. Eu assim, mas podia mudar pelo menos o gesto que tá fazendo não muda, ali, né? É a mesma coisa. Pega na gola, pega na manga, faz isso. É a mesma coisa. Incrível. Não muda. Roberto, agora lá em Itaquá, como que tá a sua situação em Itaquá? Você tá bem lá? Tá fazendo atleta? Você tem algum que você olha e fala assim, esse vai dar futuro? Tem vários lá. Tem vários. Aquela vez que eu fui lá, quem que salvou dali? Tem muita, a maioria. A maioria continua. Será que eles captaram alguma coisa do que eu falei? Sim. Preciso voltar com Tem que voltar lá, tem que visitar. A gente tem a Heloísa. A Heloísa, acho que é o primeiro ano de sub-11, uma faixinha azul, mudou agora, sexta-feira passada. Mas a Heloísa parece que nasceu pro judô já, Heloísa. É mesmo? Bichinha já é ruim. Já nasceu já não tá nem aí, joga todo mundo. Tem vários. O pessoal achava que a Beta era minha irmã. Todos os jogos ainda acha, né? Né? Olha na rua e fala assim, é seu irmão, é sua irmã. Então tem muita criançada boa lá. Muitos. Roberto, agora vamos lá. Vamos falar dessas relíquias lindas que estão aqui em cima da mesa. Vamos deixar ali por último. Esse aqui, Campeonato Paulista 2000 e... É tudo 2022 aí, se eu não me engano. 2022. Esse aqui é Campeonato Paulista. Em 2022 foi até aqui por quê? Porque depois eu comecei a trabalhar lá com o Claudinho, né? Cicei Claudinho, Cicei Maria Júlia. Isso aqui até fiz assim um pouquinho de... Como é que se diz? De fé que você iria mesmo ganhar. Eu lembro que você tirou um peso para lutar campeonato. Gente, campeão pan-americano. É top, né? Isso aqui é o brasileiro. Esse é o brasileiro. 2022. Você ganhou tudo. Não, eu ganhei tudo. Em 2022 eu ganhei tudo. Ali, Jogos Regionais. Ali é Jogos Regionais do ano passado, 2024. Certo. 2024. Isso. Ouro ou é bronze? É bronze. Bronze. Ali é do Open, 2022, na também, ponta. Open. Esse aqui... Esse é o Open. Esse é o... Aqui lá? É sul-americano. Sul-americano, tá. Desculpa. Esse aí você lutou no mesmo dia do PAN, né? Mesmo dia. Acho que foi. Sai do PAN e vai pro Sul. Legal, né? Aí lutou, ganhou o Open também, que também foi a mesma competição. A mesma competição. Foi 3 competições em... fizeram tudo junto. Agora que eles começaram a separar, mas era assim antes, tudo junto. E aí você vai pra uma competição, não tô afim de lutar, vai lá, luta, ganha, 2025. Ganhei. Aí. Não tô afim de lutar. Não tô afim de lutar. Não, é porque assim, ó, eu penso sempre uma coisa e falo isso pro pessoal. O que eu treinei, o que nós treinamos, eu e todo o pessoal que estava junto comigo, com você, o que nós treinamos na nossa época ali, não era normal. A gente treinava além. As meninas... Mas o técnico era normal? Não era. Não era. Mas aí a gente fala, quando eu falo o técnico era normal, eu falo não, os atletas também não. Também não, porque aceitava. Porque aceitava. Então, as meninas que hoje eu tenho na minha chave, na minha categoria, às vezes não treinavam tanto assim, não tem tanta bagagem. Cara. Bota a mão no kimono, já sente, você sente a diferença. São ótimas lutadoras, todas lutam muito bem. Só que você sente a diferença, né? Criou base. Entendeu? Você tem uma base, você já tem uma experiência maior, a quantidade de competições que a gente ia. Jogos, eu falo muito dos jogos, cara. Eu tenho um amor com os jogos regionais. Quem não tem, né? Então, a pessoa pode falar para mim sobre qualquer competição. Eu amo essas medalhas aqui, né? Mas jogos, para mim, nunca vai ter igual. Jogos é outra competição, é outro judô. Eu sempre falo isso. Ferve, né? É outra coisa. Até os árbitros te dão um pouquinho mais de liberdade na luta. Né? É muito diferente. Então, a base que a gente teve, quem lutou jogos, principalmente na nossa época, tem uma base diferente. Pessoal, quero aqui agradecer os meus patrocinadores, porque sem ele nada disso estaria acontecendo aqui. A SSP Revestimentos e Sinalizações, a Padaria Dona Augusta, Avenida Mogi das Cruzes, número 515. Quero reforçar, número 515.
que na outra edição eu falei o número errado. Desculpa, Cris, desculpa, Dani. E o Estúdio Poindexter, que tá aqui com o maior amor me recebendo, com todo carinho. Aos meus amigos que ficam aqui por trás das lentes, aqui o Kleber, o Cris e o grande passarinho Sabiá. E é isso aí, tamo junto. Sem vocês aí que estão desse lado aí, sem o patrocinador, sem vocês que dão a moral da gente tá aparecendo, nada disso estaria acontecendo. Mas vamos lá, continuando aqui. Beta, e futuro? O que você tem pro futuro aí? Conta pra gente. Bom, futuro presente, né? Como tá tudo muito entrelaçado com o judô, a gente sempre espera... os planos são sempre com a molecada, não tem jeito. Então agora a gente tem dia futuro, bem futuro mesmo. No fim do mês agora nós vamos pro Open, que é uma das fases classificatórias do Paulista. Certo. Nós classificamos alguns, se não me engano, são 8 ou 9 crianças já que foram direto. E acho que agora não sei se é 70 crianças, com uma quantidade mais ou menos assim, pra gente levar para ver se classifica. E aí classifica o Paulista, luta Paulista, tem o meeting também, que a gente espera, né, que é o sul brasileiro, que a gente sempre espera levar a criançada também para lá, que tem a fase classificatória, tem a seletiva. E esses são os planos mais próximos. E aí vamos ver o que surge, né? Tem a prefeitura, que a gente continua ali trabalhando junto, né? É um projeto novo, a Recri, começou ano passado. Queria agradecer também... O nome é legal, Recri, né? É Recri. Queria agradecer aqui, se me der a oportunidade, agradecer Fica à vontade. o prefeito, né? O Eduardo Buigues, a secretária de Educação, a Maria Cristina... Né? Agradecer o Fabiano, que é nosso secretário de esportes ali em Itaquá, que trabalha muito para o esporte acontecer. E é isso. Os planos continuam ali. É uma cidade que está evoluindo também, vem crescendo. Nossa. A gente está crescendo junto. Sem sombra de dúvida, esse prefeito, ele não veio brincar, não. Ele veio fazer a diferença. Faz uma diferença, né? Muito grande. A gente sente a diferença, assim, andando pela cidade, trabalhando dentro das escolas, vivendo o esporte. Hoje nós temos uma situação, eu e Sensei Claudinho, que trouxe muito isso, porque lá começou com Sensei Serra, né, que eu não tive o prazer de conhecer. E ele e o Claudinho, Cláudio Leitão, Sensei Cláudio. E aí o Cláudio vem com essa turma, o Sensei Serra infelizmente veio a falecer, né? Sim. Na época do Covid, e o Sensei Cláudio continuou. Formou a Sensei Maria Júlia, faixa preta, e me convidou para ir trabalhar lá. Então é um sonho que o Serra tinha, que o Cláudio deu continuidade. Então hoje, com esse sonho, com esse trabalho, as crianças são todas federadas. A prefeitura federa todas as crianças, dá transporte para todas as crianças. Que legal, entendeu? Isso aí. Paga a competição para todas as crianças. Quando a gente vai para o meeting, que é em Santa Catarina, é tudo pago. É hotel, tudo pago, alimentação, lanche, é tudo por conta da prefeitura, tudo por conta da Secretaria de Esportes. Eu não conheço o prefeito pessoalmente, eu vejo ele só por vídeos, né, na internet e tudo, mas eu vejo que o cara já modificou a cara de Itaquá. Ah, sim, bastante. Entendeu? Haja vista que quando a gente passa ali pelo shopping ali, já vê que tem um asfalto melhor, né, tá mais cuidado com a parte da GCM, tá parado full time ali naquele eixo ali, não sei se você passa ali, cara, naquele eixo ali daqueles faróis ali, né? Não tem à noite, porque eu acho que também não dá pra... Eles ficam sempre andando ali, tá? Em todos os lugares. Né? Legal, eu acho que todo dirigente de uma cidade tem que ser desse jeito. Sim. Ele não pode olhar para ele tem que olhar para um todo, para a cidade, principalmente para a cidade. Né? Você pega um prefeito de 2 mandatos fazendo a cidade andar, a probabilidade dele fazer um próximo no lugar dele e depois ele voltar é muito grande, assim Sim. como foi feito aqui em Suzano. Exatamente. Não é diferente. É isso que eu ia falar. Suzano, não sei o que vocês acham, o que vocês pensam. Acho que tem muito o que avançar ainda, não está 100%, mas o que o Rodrigo avançou a cidade e agora o Pedro fazendo o trabalho, Sim. sem sombra de dúvida, é uma coisa muito importante. Mas ainda... O que eu falei pro Nardinho, eu vou falar aqui de novo. Eu sei que a pasta do esporte nunca vai ser a primeira, a segunda ou a terceira. Mas ela tem que deixar de ser a quinta e a sexta. Ela pode ser pelo menos a quarta. O esporte, gente, o esporte envolve tudo. O esporte envolve caráter, envolve educação. E a criança que está no esporte não está fazendo coisa errada. Não está indo para um lugar que não pode, para uma biqueira, para um lugar que não é legal. Isso é importante. E você deve ter esse trabalho
é super importante na cidade. E o nome do projeto já é bonito, Recrie. Recrie. Muito legal. E a gente trabalha Nesse projeto você tem quantos alunos? Nesse projeto a Recrie está com 1.700 alunos. Caramba, você dá aula... Isso não é, mas não é só todos os meus. Tá, que susto, achei que era só do judô. A Recrie pegou 1.700 alunos. E aí tem algumas escolas, acho que nós estamos com 13 escolas já do município. O judô tem escola que a gente dá aula de judô simultaneamente, tem mais de um professor de judô. Tá. Não sou só eu, então são sempre 2 aulas de judô. Em outras escolas, então, por exemplo, tem aula de judô hoje simultâneo em um colégio, mas tem outro professor dando aula em mais 2 colégios, 3 colégios. Que legal. Entendeu? Mas que é legal. um total que a gente está atendendo, a Recrie está atendendo de 1.700 crianças aí. E tem tudo. Tem tudo. Tem natação também? Natação ainda não, porque não tem um espaço lá, mas com certeza daqui a pouco vai surgir. Que legal. Mas tem tudo, tem de música a judô. E você me falou sobre os campeonatos. Essas crianças, você vê elas... um campeonato paulista, brasileiro e além disso, ou você acha que para no brasileiro por falta de apoio? Até porque uma prefeitura também ela vai até um certo ponto. Dali para frente teria que ser um pouco de empresários. Não, eu acho que a gente não para no brasileiro, não. Se a gente tem uma criança... Inclusive foi até o Samuel, se eu não me engano, foi para o brasileiro ano passado. Então, é uma preocupação que a gente não tem lá hoje. Se a criança for para fora do Brasil, a prefeitura vai mandar ela para fora do Brasil. Que legal, isso é importante. A gente não tem essa preocupação com as crianças hoje lá. A nossa preocupação é em cima do tatame só, de fazer elas entender que elas têm que treinar, que têm que se dedicar, de trazer muito os pais fazerem participar. Eu não era bom nisso. É difícil trazer, mas os pais também a gente vê que é difícil. Mas eles trabalham junto, a gente precisa deles. Né? Então, o trabalho maior é o nosso, de fazer a criança entender. Porque em relação a levar, a custear a criança, o atleta... A prefeitura está fazendo isso. Nós não temos esse problema lá hoje. Que legal. Parabéns aí, viu, prefeito? Eduardo Buick, né? Eduardo Buigues. Buigues. Ô, prefeito, parabéns, viu? E o secretário de esportes é o Fabiano. Parabéns ao prefeito Eduardo Buigues e ao secretário Fabiano pelo trabalho que vem fazendo. Eu acho que o esporte é isso. Espero que esses vídeos cheguem até vocês aí. Inclusive, quero deixar aberto aqui, para você, ô prefeito, a hora que quiser, a Betânia tem meu contato aqui. Se quiser vir aqui falar da cidade, nós estamos de porta aberta para o senhor, viu? Seja bem-vindo. E o Cláudio? Qual o Cláudio nessa história toda? O Cláudio foi o cara que me deu uma oportunidade, né? Foi um cara que, por exemplo, na época eu lutei, mas estava afastada. E aí veio o convite primeiro para ele dar aula em escolinha. E eu não lembro o que aconteceu direito, mas eu sei que a escolinha não deu certo. E aí ele falou, aí eu sabia já onde era a academia, porque eu tinha ido treinar lá. E eu comecei a ir para academia. Entendi. Comecei a ficar... a Maria Júlia, faixa preta, estava acho que nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, e o Cláudio estava sozinho. Tinha muita criança. Muita criança a gente tem lá. Você foi lá? Eu fui lá, eu vi. E aí, eu que já gosto muito, fui ficando, né? Até ele falar, o treino das 18, vamos lá pra você dar aula. Aí você pega um treino das 18. Aí você não sai nunca mais, né? Porque daí você quer ajudar, você gosta já do que você faz, você se sente bem em cima do tatame e você começa também a dar um pouquinho de você. Aí você encontra um pedacinho seu já na molecada. Mas eu acho importante, eu falei dessa medalha sua aqui de 2025, que você não queria lutar, lutou, acabou ganhando. Mas eu acho importante essa sua visão de assim, ou você tem que decidir, ou você é técnico ou você é atleta. Os dois não dá. Inclusive eu estava falando com a Mônica, que esteve aqui com a gente também, batendo um papo. A Mônica, eu vejo ela hoje, ela vai continuar lá fazendo o strongman dela. O treino dela é ridículo. A menina, eu não sei se a última competição dela, não sei se você viu, ela estourou o bíceps, levantando um negócio lá. Ela começava com acho que 90 quilos, né? São 3 sacos, aí faz um, faz outro, faz outro. E ela já estava numa pontuação total na frente de todo mundo lá no campeonato, lá no país que ela foi. Aí ela foi levantar esse saco aí, rompeu o negócio
E ela tentou de todos os jeitos levantar e tal. E aí ela prendeu o braço, já fizeram lá. Ela falou, não, tem um que dá pra eu fazer ainda, que é com o braço direito, eu vou fazer. De doido, né? Coisa de doido, coisa de atleta. Coisa de atleta, é. Coisa de atleta. Mas o nosso corpo, ele responde à idade. Responde. Não Né? tem jeito. E eu acho super importante isso, você ter essa visão de técnica, de professora de judô, de que assim, eu vou competir a hora que der. Né? É isso. Dá uma treinadinha e tal, vou competir a hora que der. Se não der, não vou competir. Não vai competir. Eu vou me dedicar para os meus alunos. Hoje vem eles primeiro, não tem jeito. A gente sempre. Eu vejo alguns professores aí com a cabeça de competidor ainda e não fizeram nenhum atleta, entendeu? Fizeram acho que um ou dois e acham que esses dois aí vai levar ele pro resto da vida e as pessoas ficam achando que eles são os melhores. E não são. Não é assim. Entendeu? Não são. Então, assim, isso não acontece, né, só aqui, acontece em todos os lugares. Então, eu tenho uma visão do judô, como eu tinha antigamente. Eu vejo um atleta, eu acho que principalmente os atletas brasileiros, a seleção brasileira, eles podem melhorar muito. Eu acho que eles demoram muito para chegar, mas quando chega não consegue sustentar. Então, aí a gente tem esse mal aí, né? Você tem Isso essa visão também? acontece com muitos atletas, acontece. A gente tinha a Maria Portela, que eu sempre achei muito forte, que lutava. Sim. Só que a Maria não, né? Ela chegava chegou na Olimpíada, não ia. Parece que existe uma diferença muito grande existia uma diferença muito grande entre ela e as outras atletas. É uma coisa que a gente não entende. Então é até difícil falar disso, e não é uma crítica, né? Não, lógico que não, né? Porque às vezes é muito psicológico também, né? Às vezes não é força, às vezes a força é compatível. Às vezes você treina até mais. Só que é psicológico. E aí a gente, quando vai pra Mayra Aguiar, a menina passava o carro em todo mundo. Passava o carro em todo mundo, exatamente. Então, às vezes, não sei, às vezes é falta alguma coisinha. O esporte é muito de detalhe, né? Muito Principalmente detalhe. o judô. E que eu acho, inclusive, nessa mesma conversa aqui, nessa mesma pegada, eu acho um absurdo a Mayra ter parado de lutar judô e ninguém fez uma homenagem para essa ela foi incrível. Para essa mulher. Gigante. Eu não sei se vocês sabem quem é a Mayra. A Mayra tem 3 medalhas olímpicas, se me salvo engano, e 3 mundial. 3 né? mundial. 3 mundial e 3 Olimpíadas. Não, Olimpíada acho que Olimpíada 2. acho que foi 2, bronze, né? E o mundial, sim, ela tem 3 mundiais. Fora os grandes slams. Até me arrepia aqui de ver ela chorando. A Mayra era coisa, pra mim, é fora do normal. Você vê o treino da Mayra, você vê ela. É fora do normal. Como ela se dedica, tudo. Não que os outros não se dedicam, só que a gente via muito, né? Ela, dentro do tatame, você vê que é muito coração, é muito amor. Eu teve uma época que eu tava seguindo ela, eu vi os treinos dela, uns treinos fera mesmo. Aquilo ali me enche os olhos. Mas o nosso esporte e outros esportes que nós temos aqui no Brasil ainda precisa se profissionalizar. Precisa. Né? O judô melhorou muito. Eu vejo o judô hoje em ascensão. Não está no topo ainda, ele está em ascensão. Ele está do que nós passamos para hoje, nossa, não é? Eu acho que vocês vivem modernidade, né? Esse negócio de não ter os árbitros laterais, eu acho uma baita evolução. A tecnologia está envolvida. Está envolvida ali. Eu acho que isso é muito importante, mas algumas coisas precisavam... Precisam, mas a gente tem um presidente bom agora, né? Que é o Henrique Guimarães. Ele é presidente da federação, Ele é presidente da federação. O Henrique tem trazido umas coisas muito boas. Porque pensa como atleta, né? Pensa como atleta, ele tem feito a diferença já. O que é importante ressaltar. Então, tem competições hoje que a gente já usa, não tem mais súmula, né? Manual. Não. Já é tudo pelo... Esqueci o nome agora, fugiu o nome. O software que a gente usa para se cadastrar na confederação. Não sei, Betânia, você que está envolvido com o judô. Vou ter que procurar o nome, eu não posso esquecer. Isso eu não posso esquecer. Vocês sabem aí atrás qual software que é? Se você que está no judô não sabe, muito menos eu. Eu vou ter que lembrar, mas vamos conversando. Então, ele já tem o Zempo. O Zempo. Então, a gente já usa o Zempo para fazer as competições. Entendi. É mais difícil, tá? São mais demoradas, porque está começando agora, né? Tudo um processo inicial para a gente se acostumar, mas já é mais uma evolução aí. Já tira aqueles papéis,
aquele pessoal, já ensina a molecada a olhar, eles já... Mas é simples, você vai no banco hoje, você faz um empréstimo, tem quanto de papel pra você assinar lá? Então, Um monte, não precisa mais disso, não né? precisa mais disso, não. No judô tá Digital, acabando os quanto papéis. mais digitalizar as coisas, melhor fica. Melhor fica. Bom, acho que É isso. nós temos aí 8 minutinhos para terminar. Então. Você falou do futuro, eu preciso falar do Então futuro. pode falar, lógico. Se passar, eles editam. O sonho de ter a academia também, óbvio, que mora dentro de mim também. Não posso deixar de falar isso também. A gente está sempre ali trabalhando junto, eu, o Cláudio, tudo, só que sempre fica aquela pontinha daquele sonho, né? De você querer ter uma academia sua, assim. Ô, Beto, Isso faz parte também. Eu tava conversando com os meninos aqui, o Kleber, o Cris e o Sabiá, um pouquinho antes de você chegar. E o nosso podcast hoje, ele tá sendo visualizado. Eu não vou falar para você que eu não tenho um sonho grande dele ser grande, né? Também não vou falar o nome do outro podcast aqui, porque eles não me dão moral em nada. Então também não vou dar moral para ninguém. Eu vou dar moral pro meu pod.sport, certo? E pra esses caras que são mais loucos que eu, que confiam em mim. Então, assim, se você tem um sonho, sonha. Vai para cima. Você já me conhece há muito tempo para saber que a gente tá aí para isso. Ô, Beta, eu primeiro de tudo, quero te agradecer mais uma vez. Aquela câmera ali é sua. Deixa um recado aí para quem tá te vendo, para quem sonha em ser judoca. Cara, eu vou falar com os pais, porque seria bom se eu pudesse falar agora com a molecada, mas acho que o podcast aqui do Marcelo, dos meninos, atinge muito mais o pessoal adulto. Então, preste atenção nos seus filhos, tá? Quando ele ficar muito sumidinho no quarto, bate na porta dele. Às vezes você não precisa falar muita coisa, só precisa dizer que ama. Só para se ele tiver com alguma coisa na cabecinha ruim, para ele lembrar que você tá ali. Para ele correr até você, para ele saber que ele tem o seu colo. Então fique sempre atento, procure uma modalidade esportiva, não precisa ser necessariamente o judô, procure uma modalidade esportiva para o seu filho, se atente a ele, porque às vezes a criança cresce, né, atinge aquela fase adolescente, o pai acha que ele já tem autonomia, ou não, vai deixando, né, para falar, deixa ele, mas não. Filho sempre precisa, criança sempre precisa, e a gente às vezes tem perdido crianças aí por besteira, por não prestar atenção, por depressão, por bullying. Então, preste atenção nos seus filhos, dê o máximo de atenção possível. E procure uma modalidade esportiva, põe ele no esporte que vai ser sempre 100%, não tem como errar. Se ele não quiser o judô, põe no futebol, se não quiser o futebol, põe na natação, mas sempre incentive ele a fazer alguma coisa. Tá bom, pessoal? Um beijo aí. E Marcelo, obrigado, viu? Não, calma que tem aqui 5 perguntinhas para você que eu faço com todo mundo e eu preciso fazer essas aí dá medo até, hein? Ó. Não, é coisa boba. Betânia, o corpo sempre foi importante na sua arte. Como você enxerga a importância do movimento do esporte ou do cuidado físico na vida e na criação? Né? Eu coloquei criação artística, né? No caso do esporte. O que você acha dessa situação? O físico? Eu acho que se for o físico pro esporte, é extremamente importante. Tem a parte ali, né, da estética. Sim. Mas aí é uma coisa que esporte. vem naturalmente. Pro esporte tem que ser 100%. Tá. 100%. É bate-bola. Segunda pergunta. Futuro. O que você ainda sonha em fazer? Betânia, existe algo no futuro que te inquieta ou te anima? Acho que ver um atleta sendo campeão olímpico nas minhas mãos sempre anima, né? Até eu. Eu vou chorar por você. Sempre anima. Família. A sua família tem papel essencial na sua trajetória. Qual o ensinamento dos seus pais ou irmãos ainda que ecoa em você todos os dias? Eu acho que é sempre colocar os pés para fora da cama ali, agradecer a Deus e sair para trabalhar, para luta, porque ninguém te dá nada não. Você tem que correr atrás. Deus, a espiritualidade é muito presente na sua obra. Quem é Deus para você hoje? Para mim Deus é tudo. Eu tá respirando aqui é Deus. Eu tá falando com vocês é Deus. Para mim é tudo. Aí eu coloquei um negócio aqui e até eu me surpreendi.
Encerramento pessoal e poético. Se você pudesse deixar uma mensagem, já até deixou essa mensagem, né? Uma mensagem final para quem te ouve. Agora, sobre viver com verdade, o que você diria? Se viver com verdade. Não, pô, essa pergunta é extremamente importante. Viver com verdade. Eu falo muito sobre isso. E com amigos, assim, eu sempre falo que você tem que buscar ser feliz. Se você estiver em qualquer lugar, ou num relacionamento, ou dentro do lugar que você trabalha, se você se vê infeliz, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, busca a felicidade. Felicidade, paz. Busca sempre a felicidade. Você tem que ser feliz. Viver infeliz, Deus não colocou a gente para viver infeliz, não. É isso mesmo. Tem os tropeços da vida, mas ser natural, feliz é né? natural. Então, viva feliz, seja feliz, busque a felicidade. Que legal. Beta, mais uma vez, obrigado de você ter vindo. É lógico que todo mundo que vem aqui eu fico muito feliz, mas você me deixa um pouco mais feliz porque nós tivemos praticamente parte de nossas vidas juntadas para um propósito esportivo, mas que nos levou em cada lugar maravilhoso, cada vitória maravilhosa. Quantas vezes a gente já chorou, quantas vezes a gente já deu risada, quantas vezes a gente já aprontou em jogos abertos, jogos regionais. Eu lembro de arquibancada, meu Deus do céu. Não posso falar. Essa eu não posso falar. Tem coisa que não dá para falar, mas era legal porque apesar de ser mais velho que vocês, mas eu sempre tive uma mentalidade jovial, né? Então hoje eu tô com 52 e não mudou nada. Mais uma vez, obrigado de verdade. Dá um beijo lá na sua mãe, nas suas irmãs. Não vejo muito, mas sua mãe é uma fofa. Tá sempre junto. Né? Ela é a parceiraça de sempre, né? Marcelo, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder vir aqui, ainda mais falar de judô com você, que me deu base, né? Começou com seu pai, seu irmão, mas a base mesmo é sua. O prazer é todo seu de falar que a minha base é sua. E eu que agradeço. É importante também sempre ressaltar, né, a importância do esporte com as crianças, uma coisa que eu trabalho e gosto muito. Manda um beijo pra Regina, pro João, um beijo pra você. Obrigado. Vamos nos ver mais, nos encontrar mais. Com certeza. Obrigado ao pessoal aí, toda a sua equipe. Obrigada. Precisamos marcar aquela cerveja aqui. Vamos gosta que nem eu, hein? Você que está aí desse lado, muito obrigado por mais uma participação. Vai lá, ativa o sininho, segue lá no Instagram, no YouTube. No meu Instagram tá @pod.sport. E no Instagram, no YouTube é a mesma coisa. Muito obrigado mais uma vez aos meus patrocinadores SSP Visualizações, Sinalizações, a Padaria Dona Augusta, Avenida Mogi das Cruzes 515, e a esse estúdio maravilhoso do meu amigo Kleber, Cris e Sabiá, Poindexter. Valeu, gente. Até a próxima. Já já eu tô de volta. Fui!